Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje conversamos com a professora Rita Ribeiro Foz, antropóloga, doutora em educação pela UFRN, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Seja bem-vinda, Rita. A Rita está lançando agora o livro Pedagogia da Felicidade, de Makiguchi, pedagogo japonês ali do final do século XIX, né? Uhum. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é super interessante e que eu imagino que vai suscitar a aspiração de muitas pessoas ao diálogo. Professora, fala um pouquinho de como surgiu esse livro para a gente. Bem, esse livro surgiu, na verdade, de um interesse pessoal, de uma aproximação pessoal com a organização criada pelo Tsunetsaburo Makiguchi, que se chama Soka Gakkai Internacional. Ele fundou essa organização, que no início tinha uma proposição educacional e mais tarde, um pouco mais tarde, teve um sentido mais estritamente religioso. Então, eu faço parte dessa organização, sou budista, né? No caso essa organização é budista, e uma das pessoas que já faziam parte da associação me entregou esse livro e falou assim: olha, você é socióloga, e antropóloga, e ele tem uma perspectiva, esse autor tem uma perspectiva muito interessante, socioantropológica, sobre a educação. E na época eu pensava em mudar, né, a minha área, que era antropologia, para a educação. Então eu achei bem interessante e comecei a ler o livro e tive uma bela surpresa de ver uma pessoa que consegue colocar as questões do pensamento ocidental, né, e fazer interface com o pensamento oriental. E daí tirar um modelo inusitado, né, pedagógico inusitado, em que o objetivo principal da educação seria a felicidade. Quer dizer, para nós, né, ocidentais, modernos, com essa compreensão tão hedonista do que seja a felicidade, a gente tem uma compreensão de que felicidade ela pode ser ensinada, né, que deve ser ensinada nas escolas, é no mínimo interessante. Então isso me deixou mais animada para me aprofundar em suas ideias, né? Ele tem vários livros, né, publicados por um professor, por um antropólogo americano, Dale Battle. E então, nesse sentido, eu me aproximei, no sentido de descobrir, né, o que a educação proposta por Makiguchi, no sentido também de que sou budista, né, essa proposta da felicidade, né, da felicidade em qualquer, não só das crianças, não só na escola, mas a felicidade humana no sentido geral. E a ideia, por isso, de que a educação é um processo da vida inteira, né? Você aprende, né? Essa felicidade já pode ser aprendida em qualquer momento da vida e é um processo para a vida inteira, né? Existe um pouco, talvez, de uma ânsia tão grande do homem contemporâneo em alcançar a felicidade, que às vezes ele para de atentar para o fato de que ele precisa aprender a felicidade também, né? Exatamente. Então, eu imagino que essa necessidade o tempo inteiro de ser feliz, que talvez seja suprida um pouco por uma perspectiva oriental. E essa é uma pergunta que eu tenho, professora. Para quem não conhece a obra do Makiguchi, né, primeiro pensar quem foi o Makiguchi, qual o lugar que ele ocupa ali naquele contexto histórico no qual ele começa a desenvolver seus pensamentos, e de que maneira o fato dele ser japonês, dele ser oriental e dele conseguir pensar sempre de uma perspectiva budista, mas também pensando a filosofia ocidental, de que maneira isso constrói uma pedagogia que está muito distante do que a gente entende aqui no Ocidente, sempre entendeu historicamente? Tsunetsaburo Makiguchi, que é o nome completo, ele nasceu no final do século XIX, em plena restauração Meiji, né? Essa restauração Meiji, ela promoveu a ocidentalização do Japão, né? Então, ele nasceu nesse período, e viveu todo esse período, né? E morre em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, por não adotar, morreu na prisão por não adotar o talismã shintoísta, que tinha a função de mobilizar o povo para a guerra. Então ele era uma pessoa com
um senso assim de correção, um senso do que seria paz mundial, que naquelas circunstâncias de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento bélico, ele não podia ser uma pessoa muito benquista, não é? Bem, a profissão dele, ele fez o normal, nunca frequentou uma universidade, né? Embora tenha livros reconhecidos por grandes intelectuais da época, e ele trabalhou nas principais escolas, né, de Tóquio, principalmente. Bem, quanto à aproximação dele com o Ocidente, ele vai... Naquela época também estão chegando todos os títulos da filosofia, muitas coisas mal traduzidas, né? A gente até entende, imagina no final do século XIX, chegando uma literatura vinda dos Estados Unidos em inglês e muita coisa incompreensível, outras mal traduzidas. Mas ele realmente era uma pessoa excepcional, porque ele conseguia dar conta desse universo da filosofia ocidental e ainda fazer uma crítica. A crítica que ele fazia era a seguinte, que ele, dentro da filosofia ocidental, havia um sistema tripartite, né, que expressava a condição humana, que seria a verdade, o bem e a beleza. Bem, ele diz o seguinte, a verdade, claro que aí tem uma influência meio grega, aristotélica, né, da autoevidência das coisas, então a verdade ela é autoevidente. Ele diz, a verdade é autoevidente, né? Ela não depende da minha opinião, se eu quero, se eu gosto ou não gosto. Ao contrário, os valores, eles precisam da minha... Preciso que eu enlace o objeto como algo para mim, né? Que é bom ou ruim, a depender, né, dos meus objetivos. Então, ele diz, na verdade, a filosofia ocidental deveria considerar, no lugar da verdade, que não interessa, o que interessa são os valores, né? Que nós temos que escolher as coisas da vida, nós temos que dizer se elas são boas ou não. Então, ele diz, uma proposição mais próxima do homem é incluir o benefício. Aí ele tem a influência de Marx. De fato, né, a natureza humana, vamos dizer assim, a questão mesmo da condição biocultural que empurra o homem, né, para a cultura, ela não dispensa a matéria, a condição de que a vida humana precisa ser mantida. Né? E não existe nenhum espírito sem uma matéria que, né, o suporte. Então ele diz, ele retira a verdade e no lugar da verdade ele coloca o benefício. Então esse sistema para ele fez sentido, principalmente dentro da educação, porque todo o estudo dele, a filosofia da história também, levou à seguinte conclusão, diante daquela situação do Japão que estava sendo ocidentalizado. O Ocidente da natureza humana a criação de valores, né? Nós somos levados a criar tudo, né? Tudo ao nosso redor é criado um mundo humano para que a gente possa habitar. Essa condição biocultural empurra o homem para a cultura, empurra para a criação, e dentro do sistema capitalista isso é exacerbado, porque nós temos que criar necessidades o tempo todo para que o sistema funcione, né? Porque a gente precisa criar os produtos que vão criar as nossas necessidades. Então, o capitalismo seria a criação de mais necessidade. E pelo menos uma das consequências graves que eu acho que ele via na época de uma forma no Japão dele e que a gente pode ver agora. Qual a primeira consequência disso? Quando a gente tem esse estranhamento, né, com a natureza, quando a gente tira os valores, né, da nossa vida. A primeira coisa
né? É o esgotamento dos recursos naturais. Sim. Que pode levar, né? A gente costuma pensar assim, nós temos que salvar o planeta. Nós não temos que salvar o planeta exatamente, nós temos que salvar nós mesmos, né? Porque o esgotamento dos recursos significa a impossibilidade do Homo sapiens sapiens viver nesse planeta. Essa que é a grande questão. E é por isso que ele fala, é absolutamente importante uma educação que ensine dentro desse sistema de valores, né? E cujo objetivo sai dessa proposição, por exemplo, que nós temos agora, formar para o mercado, formar para, né, ganhar dinheiro, e pensar na felicidade mesmo, a felicidade como uma proposição bem pragmática. Um peso do budismo aí nesse pensamento que é fantástico, sobretudo na maneira de enxergar o que é esse conflito que existe, essa ocidentalização do Japão, que é uma coisa muito forte, né? Então, ao passo que a gente tem, de certa forma, uma violação do que é o modo de ser japonês com a restauração Meiji, a gente também tem a formação de novas universidades, a criação de institutos de pesquisa que acabam trazendo a filosofia ocidental para o Japão. Tem uma perspectiva que é muito interessante, que eu acho que ensina muito sobre isso, do Eugen Herrigel, né, que é o autor do A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen, que fala justamente isso, né, quando ele foi dar aula no Japão, ele procura uma atividade que se integre à comunidade e vai fazer arco e flecha. E ele chega lá com o arco e com a flecha e não existe alvo. Ele pergunta para o mestre, cadê o alvo? Aí o mestre responde para ele, bom, mas você quer aprender a atirar ou você quer acertar o alvo? Acho que essa é um pouco a grande diferença, entre o Ocidente e o Oriente. Né? E o budismo ele tem um peso de porque... modelo cognitivo. Você estava falando agora da questão do meio ambiente, né? E os japoneses são um pouco precursores nessa discussão, né? Sobretudo as críticas à sustentabilidade, ecologia profunda. E a ecologia profunda. E existe uma crítica muito forte dos japoneses, sobretudo pela maneira como eles repensam a relação entre o homem e a natureza. E existe um peso muito grande de certos autores budistas, e aí no caso não só os zen budistas como o Kukai Dogen, mas o Nichiren também, que é que eu sei que influenciou a grande influência do Makiguchi. E essa coisa dos cantos, da observação das mandalas, dos sutras. Isso é uma coisa que o Oriente permite. Integrar o que a gente chama de religião, né, que no caso seria o budismo, com a vida cotidiana. Isso no Ocidente é um pouco mais complicado. Então, você acha que existe talvez um pouco de... Como pensar isso, né? Pensar uma pedagogia da felicidade reconstruída a partir de princípios que também são budistas e que, do ponto de vista do ocidental, não é simplesmente um modo de ser, mas é uma religião. Existe um perigo doutrinário que pode entrar em conflito? Na verdade, o budismo, como você falou, ele tem um sentido diferente que nós, aqui no Ocidente, damos a ele, né? O budismo se propõe uma reforma pessoal, uma transformação a partir de práticas, das práticas que nós fazemos todos os dias. Nesse sentido, quando a gente aproxima a educação do budismo, na verdade é porque eu encontrei, né, pontos de contato do budismo ter essa proposição educativa e pedagógica. Eu ia perguntar justamente isso, porque o que é a pedagogia, senão uma prática cotidiana uma também. Uma prática cotidiana, exatamente. Para o budista é meio estranho assim falar, por exemplo, eu vou fazer minha prática na igreja, saio então agora aquela separação entre o sagrado e o profano. Para o budista, isso não é, se você é budista, você é todo dia, na sua prática diária, fazendo um mantra ou não. Entendeu? Então, esses princípios que norteiam a nossa vida, esses princípios norteiam nossas ações no trabalho, na escola, em todos os momentos da vida. Então, não existe como não existe meio grávida, também não existe meio budista. Meio budista não tem como. Para o budista é muito importante que essa prática se faça, né, no sentido de que a gente possa cooperar com esse pensamento de que a gente pode viver corretamente e ser feliz
com as nossas escolhas, né? Agora, no que se refere ao Makiguchi, né, realmente são dois paradigmas diferentes, né? Assim, a gente pode, agora mesmo eu falei, né, o ocidental vai para a igreja, né? E faz, então, separou... Nos finais de semana. Nos finais de semana. Então não é possível ser budista dessa forma. Quanto ao Makiguchi, ele se converteu ao budismo tardiamente. Na época que ele tinha aqui, mas ele já estava com 57 anos, né? E ele vinha pensando há décadas. Ele escreveu um livro importante sobre geografia. Na geografia ele já falava sobre as relações do homem com o meio, né? No sentido de que elas não são separadas. E ele ficou 20 anos com uma preocupação pedagógica. Qual é por que o valor é tão importante para a educação, né? Então, com isso, foi por isso que ele fez a incursão na filosofia ocidental. Fez aquela modificação que eu falei, né? Foi uma ousadia muito grande. Ao mesmo tempo, ele começou, dentro do budismo, a pensar em dois princípios muito importantes, né? Um princípio que chama Eshofune, que quer dizer que pessoa e ambiente não estão separados, né? Nós queremos saber realmente quem somos, né? E temos alguma dificuldade para olhar para dentro de si, que é a proposição do budismo, a gente olha então para o nosso ambiente, né? A gente vai ter as informações que a gente precisa para fazer essa transformação profunda. E um outro princípio que diz que cada pensamento tem 3.000 possibilidades. Isso dada as condições, os estados de vida, né, que nós temos, que no budismo diz que são 10 estados de vida, que vai do inferno à animalidade. Nós temos a manifestação 3 mundos, que são o mundo da natureza, o mundo físico mesmo, né, onde a gente manifesta a nossa existência. E também tem os fatores da individualização. Então, são 3.000 mundos. Se você fizer essa conta, vai dar 3.000 mundos, né, em um só instante. Mas o que isso significa? Significa que tem um mundo que deve ser melhor para a nossa vida do que os outros, que seria a combinação do estado de Buda, e mais importante é que cada estado tem os outros 9 estados. Então, se você fizer essa combinação, então você tem estado de Buda dentro do estado de Buda. Maravilhoso, sabedoria perfeita, a forma, no olhar eu consigo desvendar a realidade, né? Seria maravilhoso isso. Mas como isso acontece? Acontece porque nós somos humanos e temos que escolher e decidir. Então, assim, para habitar o melhor dos mundos, você precisa de uma afirmação sua, né? E esses dois princípios são muito importantes dentro do budismo. E aí ele constrói o sistema pedagógico, que eu acho que esse é o centro da questão, né? O bem, o benefício e a beleza, que não é a forma como se deve alcançar a felicidade na educação, não tem receita. Eu imagino que esse, sobretudo o primeiro princípio da questão do ambiente, seja muito importante para o educador, para o pedagogo, para aquela pessoa que está na sala de aula, sobretudo, e que ali a sala de aula se descortina, se abre, se desdobra um mundo novo, com 1000 possibilidades, e que ele não tem como sair de lá e virar e falar, bom, agora eu já não sou mais o professor, não sou mais o pedagogo, agora eu sou outra pessoa. Então isso também é muito importante, eu imagino. E como entra no contexto, na prática, assim, como a obra do Makiguchi, as organizações, a questão da pedagogia da felicidade hoje entra na prática, nas escolas, nas universidades? Existem projetos, organizações que cuidam disso? Existem alguns projetos, inclusive no Brasil. Nos Estados Unidos, né, ele é muito, por ser muito conhecido, tem muita prática pedagógica que se inspira em Makiguchi. Eu digo inspiração porque, como eu disse, não tem receita para você fazer isso. Mas os princípios que norteiam o sistema bem, benefício, beleza, é que são importantes, porque cada escola está numa comunidade, num país, então você precisa entender as proposições e ideias dentro do sistema para que o professor consiga, né,
não só ensinar matemática, português, geografia, mas poder falar dessas escolhas que teremos que fazer, né, são escolhas cruciais para o futuro, né, dentro desse, apresentando o que é para cada um, o que é bom para a minha vida, o que é bom para a coletividade, que é o bem, né? Se refere ao benefício para a coletividade, é o que me torna mais humano, assim, belamente humano, né? Que é a questão do belo. Então, é só para ressaltar que é isso, você não vai encontrar nenhum lugar que fala da metodologia assim, stricto sensu, não existe isso, né? Mas o que existe são projetos interessantíssimos, inclusive no Brasil. Quer dizer, hoje em dia existem pelo menos são duas universidades, digo pelo menos porque eu gostaria que tivesse aqui também. Duas universidades, uma no Japão e outra nos Estados Unidos. Tem várias escolas de ensino médio. Em São Paulo mesmo tem uma escola de ensino médio, não, ensino básico, tem uma escola de ensino básico lá também. E a proposição é essa, você interagir, o professor interage com os alunos e possibilita dentro dessa visão, né, dessas proposições, discutir temas muito importantes como os direitos humanos, a questão ambiental, ecológica, a diversidade cultural, a diversidade humana, a tolerância, uma série de coisas que não está escrito em lugar nenhum, né? Era exatamente esse o meu ponto, professora. A questão de que talvez dentro... A gente não é mistério para ninguém que a educação no Brasil é um problema. Seríssimo. Talvez por excesso de metodologia. Então, talvez pensar uma pedagogia da felicidade a partir do Makiguchi seja uma abertura nova. Professora, o nosso tempo aqui acabou. Gostaria de agradecer, foi um prazer enorme ter você aqui conversando, lançando o livro A Pedagogia da Felicidade de Makiguchi pela Papyrus Editora de Campinas, né? Isso. Disponível nas melhores livrarias. E, bom, professora, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela participação. Imagina, o prazer foi todo meu de estar aqui no Rio Grande do Norte, na TVU, com você. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Agora, quem se interessar pela obra do Makiguchi pode procurar o seu livro e certeza vai encontrar aqui na cooperativa da UFRN. Bom, então para vocês que foram um Café Filosófico, até a semana que vem.